A gente está meditando, a gente está refletindo acerca de uma série de mensagens que nós intitulamos Construindo sobre a Rocha. E esse mês agora, esse mês de maio, a gente está olhando como nós estamos estabelecendo as nossas bases sobre essa rocha. Para meditar nessa noite, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Lá em casa a gente está acompanhando uma série muito interessante, bíblica. Estamos aqui ansiosos pelos próximos capítulos do The Chosen. Uma série bíblica fantástica que eu quero recomendar. Se você ainda não assistiu The Chosen, faça isso. Não é? Eles são bem zelosos para serem o máximo que eles podem ser fiéis ao texto, usando a dramatização e a arte cinematográfica para isso. E lá naquela série, lá Mateus, ele aparece de uma maneira bem distinta, bem diferente da que a gente está acostumado. Mas existem algumas características de Mateus que a gente encontra nos seus escritos. Mateus era uma pessoa extremamente organizada. A gente vê que o evangelho dele foi escrito de maneira sistemática. E ele fez isso com maestria, ele faz isso de maneira fantástica. Esse momento agora do ministério de Jesus, o capítulo 16, é um momento de Jesus preparar os seus discípulos para a sua partida. E ele então faz um retiro espiritual com os discípulos, na região de Cesareia de Filipe. Ali é um retiro onde Jesus vai tratar o coração dos seus discípulos e inculcar na cabeça daqueles homens que, apesar deles terem que enfrentar situações das mais diversas em termos de perigo, risco de vida, não é, e tudo mais, Jesus estaria com eles todos os dias, ele não ia os abandonar. Não é? Então, preparando os discípulos, que esse texto aqui vai comunicar para a gente a palavra de Deus. O título que eu coloquei foi sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E é um texto fantástico. Esse texto, sempre que a gente tem oportunidade de compartilhar desse texto, meu coração, ele entra em chamas, porque ele fortalece a gente de tal maneira que você consegue encarar os desafios da vida de maneira diferente. Mateus capítulo 16, a gente vai ler dos versos 13 até o verso 18. Quem achou, diga achei. Ótimo. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, os mais místicos, né? Outros dizem que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas do passado. E vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro toma a frente dos discípulos e responde com firmeza: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João, pois eu te conheço e sei que você não tem capacidade de saber, de entender disso sozinho. Foi o meu Pai no céu quem te revelou, pois ser humano nenhum saberia isso por conta própria. Agora eu te digo que você é Pedro, e você está sobre uma rocha, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as forças do inferno e do mal não a conquistarão ou prevalecerão contra ela. Vamos orar?
Amado e bendito Deus, esse é aquele momento, ó Deus, em que a nossa mente, nosso coração se prepara para ouvir o Senhor falar com a gente. A gente quer pedir a tua ajuda, Senhor, pois como o texto mesmo disse, nenhum ser humano tem capacidade de enxergar as coisas espirituais, pois elas se discernem espiritualmente. Por isso, Senhor, que o teu Espírito venha esclarecer aquilo que não está claro, que o Senhor venha lançar luz aos nossos olhos e que o nosso coração seja, ó Deus, um terreno fértil para receber a boa semente da tua palavra. Nós oramos agradecidos, confiantes de que o Senhor é um Deus que inclina os ouvidos às orações daqueles que te buscam em espírito e em verdade. Por isso, recebe a nossa gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto muito conhecido, muitos pastores e pregadores já se lançaram no desafio de expor essa parte da palavra de Deus. E um texto ele pode ser visto de diversas perspectivas, não é? Jesus está aqui seguramente fazendo algumas afirmações que qualquer pregador que se dispõe a pregar esse texto não pode deixar de fora, não é? As palavras de Jesus são palavras de encorajamento e motivação aos seus discípulos. Segundo a tradição da igreja, todos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo sofreram um tipo de martírio, com exceção, segundo a história e a tradição, do apóstolo João, o único que parece que foi preservado de um martírio, de uma morte sacrificial, se a gente pode dizer dessa forma, foi o apóstolo João. Todos os outros apóstolos sofreram um tipo de flagelo. Alguns foram mortos ao fio da espada, outros foram crucificados e daí por diante. Diversos apóstolos sofreram esse tipo de morte, né? Testemunhando acerca do Evangelho e da vida do Senhor Jesus Cristo. E eles conseguiram fazer isso, porque o Senhor era com eles, amém? O Senhor era com eles, assim como Ele é com a gente. O Senhor está com a gente 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O Senhor caminha com a gente onde quer que a gente vá. Esteja a gente fazendo coisas corretas ou esteja a gente fazendo algumas coisas que não são exatamente a vontade de Deus, Ele está sempre presente. O nosso Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, o tempo todo, ao mesmo tempo. Pastor, como isso pode acontecer? É Deus, Ele é Deus. Eu não posso, mas Ele pode. E para poder preparar os seus discípulos para aqueles que eles deveriam enfrentar, o Senhor Jesus Cristo faz um retiro espiritual. Aliás, eu queria lembrar os irmãos, não é, que nós temos 2 recados para dar, não é isso? Sábado que vem a gente tem a nossa conferência 4.0. Nós estamos fazendo uma série de conferências e a ideia, o que está por trás das conferências é uma cosmovisão cristã. Nós estamos em busca de uma identidade cristã para vivermos para a glória de Deus no século 21. Nós tivemos a primeira palestra no final do mês passado e a gente tem outra palestra sábado que vem, dia 21, começa às 8 horas da manhã, vai até às 5 horas da tarde. E a conferência é para a família toda, de modo que você pode vir, trazer os seus vizinhos, parentes, todo mundo que você puder, tá bom? E outra coisa é um convite aos homens dessa igreja. Tem homem aqui, se tiver, diga amém. Ô, rapaz, mas só foi um ou outro aí, peraí. Tem homem aqui, se tiver, diga amém. Amém. Ótimo. Então, as nossas cadeiras já chegaram. E nós precisamos da ajuda dos homens dessa igreja, amém? Pois não.
Então, sábado que vem, às 5 horas da tarde, a gente vai estar trocando, né, com a ajuda de vocês, claro, os bancos pelas cadeiras. E nós vamos ficar muito felizes se a gente puder contar com a ajuda de vocês aqui. Se você não puder chegar às 8, você pode chegar depois do almoço. Se você não puder chegar nem de manhã, nem depois do almoço, será bem-vindo às 5 horas da tarde para ajudar a gente a carregar os bancos e as cadeiras. E a gente vai deixar esse lugar aqui lindo e maravilhoso. Eu quero ouvir um amém bem forte. Aí sim, né? A ideia de Jesus, a intenção de Jesus com esse retiro, e o retiro de ontem foi maravilhoso. Nós tivemos um retiro com a família, o propósito era promover comunhão, não é? Estarmos juntos, e com aquele cheiro maravilhoso, não é? Acompanhando a nossa reunião, foi melhor ainda. Tinha carne de todo tipo, e olha, você não pode ficar de fora do próximo. A intenção de Jesus era preparar os discípulos para os desafios que eles tinham que enfrentar. A partir desse momento, o Senhor Jesus Cristo começa a dizer para os discípulos que é necessário que ele vá para Jerusalém, que ele seja preso, que ele passe por diversas situações humilhantes, que ele seja injustamente condenado, ele vai morrer. E ele então está preparando os discípulos para essa situação calamitosa que ele vai viver, mas que nenhum dos discípulos, ficariam de fora desse sacrifício espiritual. Todos eles passariam por grandes desafios. Então, Jesus está preparando eles aqui para serem os grandes apóstolos que foram os responsáveis para que o Evangelho chegasse até mim e a você, até eu e você, como nos alcançou. Foi por causa de homens como Pedro, Tiago, João, Mateus, que o Evangelho chegou até nós. E ao longo da história, diversos homens têm enfrentado frio, calor, perigo, nudez, espada, prisão, por amor a Cristo e a palavra de Deus. E o que faz uma pessoa deixar a sua zona de conforto, deixar a sua família, os seus amigos, o seu país, e sair mundo afora para pregar o Evangelho? São afirmações como essa que Jesus fez para os seus discípulos. Eu vou citar algumas afirmações antes da gente entrar na nossa reflexão propriamente dita, para você entender o que Jesus está fazendo. Jesus diz assim: eu vou estabelecer o fundamento da igreja. Quando ele fala sobre a rocha, essa rocha que ele está falando, não é Pedro, é ele mesmo. Pedro, mais tarde, na sua primeira carta, ele vai dizer que nessa construção espiritual, que é a igreja, nós somos pequenas pedras. Cada um de nós é um pedaço da igreja que o Senhor está edificando. Mas o fundamento, o alicerce, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E nenhum outro alicerce pode ser colocado além daquele que já foi estabelecido, que é Jesus. É o que Paulo vai dizer para a gente em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 e 11, ele diz isso, que ninguém pode colocar o outro fundamento além daquele que já foi posto, que é Jesus Cristo. De outro modo, não é igreja. Pode ser uma associação, pode ser um grêmio recreativo, pode ser um monte de coisa, mas não é igreja. A igreja só é igreja por causa do alicerce sobre o qual ela está sendo edificada. Alguém pode dizer amém? E esse alicerce é Cristo Jesus, o nosso Senhor, conhecido mundialmente como Jesus de Nazaré. Ele é a rocha sobre a qual a igreja está sendo edificada. A segunda afirmação que ele diz aqui nesse texto é que o empreiteiro, não é? O construtor é ele mesmo. Nós somos colaboradores, nós estamos cooperando com a edificação da igreja do Senhor, mas quem está edificando essa igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz, eu edificarei a minha igreja, ele está dizendo para mim e para você o seguinte: chova chuva ou canivete, a igreja vai ser edificada.
chova ou faça sol, seja dia ou seja noite, esteja claro ou escuro, a minha igreja será edificada, porque quem garante a edificação, o fundamento e o término dessa obra sou eu. Ele é o construtor e o edificador da igreja. Outra coisa que ele diz é o seguinte, que ele é o fiador. Como assim o fiador? Ele garante que a obra vai ser terminada. E ele vai dizer assim, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Qualquer um poderia dizer assim, duvido. Quem é mais forte que a morte? Aliás, esse é um jargão, é um ditado que até hoje continua sendo proclamado. De uma coisa nós temos certeza, todos nós vamos morrer. Na época de Jesus não era diferente, esse ditado já corria lá há muito tempo. Quem é mais forte que a morte? E Jesus vai mostrar que Ele é mais forte que a morte. Escrevendo, expressando seu louvor e gratidão a Deus num cântico de adoração, o apóstolo Paulo em Romanos, ele escreve dizendo, ó morte, aonde está o teu aguilhão? Aonde está a tua vitória? Por quê? Porque no terceiro dia da crucificação de Jesus, o inferno não foi capaz de mantê-lo preso. Ele ressuscita para a nossa justificação. E para mostrar para mim, para você, para Pedro, Tiago, João e Mateus, que aquilo que ele falou é verdade. A igreja do Senhor permanecerá em pé e ele vai concluir a obra que ele começou. Por quê? Porque ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. E quando ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele prova para nós que isso é verdade. Quando no terceiro dia, de manhãzinha, bem cedo, que as mulheres vão lá preparar o corpo de Jesus, o anjo do Senhor está lá esperando elas, e eles perguntam para elas assim, o que vocês estão fazendo aqui? Ué, nós viemos aqui preparar, onde vocês colocaram o corpo do nosso Senhor? Nem elas acreditavam na ressurreição, quando de repente o próprio Jesus aparece. Meus irmãos, quando eu penso nisso, meu coração fica inflamado. Como eu gostaria de ser Maria naquele dia, ouvindo a voz do Salvador, Ele falando comigo, chamando pelo nome, que coisa fantástica, que coisa extraordinária. Esse retiro espiritual de Jesus era preparando o coração dos discípulos, mas quando ele, ressuscitado, aparece a esses homens são tomados de uma coragem fantástica. Nada nesse mundo, nem no mundo vindouro, seria capaz de parar o avanço da igreja do Senhor. Aqueles homens foram fortalecidos, motivados, porque o Senhor dos senhores era com eles. Jesus era o fiador da igreja, ele garantia, e garante até hoje, que aquilo que ele começou, ele vai terminar. Você pode dizer amém? Ele começou uma obra na minha vida, irmãos. Irmãos, o que ele começou na minha vida foi fantástico, e as experiências que a gente tem tido com ele têm sido maravilhosas. De verdade. Estar com vocês hoje à noite aqui é uma obra divina. Nós fazemos parte de um projeto muito maior do que qualquer um de nós pode sonhar ou imaginar que a gente faz parte dele. Nós fazemos parte de algo extraordinário, cujo fiador é Jesus de Nazaré, o unigênito do Todo-Poderoso. E a última afirmação que ele vai fazer para os discípulos aqui, nesse texto que a gente viu, é que ele é o centro. Tudo gira em torno dele. E se nós estamos debaixo dos cuidados de Jesus,
quem poderá nos separar do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Absolutamente não. A grande pergunta que eu e você precisamos responder nessa noite é: qual é a importância da comunidade da fé na formação do caráter cristão? Qual é a importância que a igreja tem na minha vida e na sua? Por que isso é importante? Porque nos últimos anos, muitos têm se levantado para dizer, tentar convencer a gente que a igreja é irrelevante. A igreja, ela não tem importância nenhuma. Você é a igreja. E como igreja, você pode adorar o Senhor em qualquer lugar, do jeito que você quiser, da forma que você quiser, onde você quiser. Bem, isso é uma eclesiologia falsa. Porque a própria palavra igreja já contradiz esse falso conceito de que um indivíduo só pode ser considerado igreja. Por quê? A palavra eclesia, que significa igreja, ela literalmente significa assembleia. Não pode existir uma assembleia de um indivíduo só. Para ser assembleia tem que ter o quê? O ajuntamento. Não existe igreja de um único indivíduo. A igreja é composta por aqueles que foram chamados por Cristo para fazer parte do seu povo. A aliança que Cristo fez com a igreja não foi uma aliança individual com o indivíduo, mas com o grupo. E essa é a grande diferença entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, onde a base da aliança estava firmada em um indivíduo, Abraão, o pai da fé. Na igreja, Jesus é o fundamento. E as colunas de sustentação da igreja são os 12 apóstolos chamados pelo próprio Jesus. E quem está edificando essa igreja é o próprio Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele deu a vida pela igreja. E ele usou a metáfora do casamento para dizer qual é a relação de intimidade que ele tinha com a igreja. E ele vai dizer que ele amou a igreja a ponto de se oferecer e entregar por ela. Portanto, quando Satanás se levanta com as suas vãs filosofias, tentando convencer o povo de Deus que a igreja do Senhor, ela está ultrapassada, ela é irrelevante para o século 21, nós precisamos responder segundo as Escrituras Sagradas. Qual é a importância da comunidade da fé na formação do caráter cristão? Eu espero que no término do nosso culto, tanto eu quanto você, sejamos capazes de responder essa pergunta a qualquer que perguntar a razão da esperança que a gente tem em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? A igreja é o corpo de Cristo e Jesus é o... De novo, a igreja é o corpo de Cristo e Jesus é o... Falei até com um sotaquezinho lá de cima, não foi? Ele é o cabeça. O que significa ele ser o cabeça? Ele é o comandante. É ele que conduz as nossas vidas. E isso é importante para mim e para você. Por quê? Porque se você faz parte da igreja de Cristo, e aqui eu não estou falando da Igreja Batista Central de Resende, eu não estou falando sobre denominação ou filosofia teológica, eu estou falando acerca de alguém que teve um encontro genuíno, uma experiência espiritual com Deus, alguém que passou por um processo de novo nascimento e entregou a sua vida aos cuidados de Jesus. É desse que eu estou falando. Se você faz parte da igreja do Senhor, você faz parte do corpo místico, espiritual de Cristo, no qual ele é o próprio cabeça, o comandante. Ele comanda, ele dirige,
Ele ordena, e nós, debaixo da autoridade e do cuidado do Senhor Jesus Cristo, vamos sendo edificados, corpo espiritual, que ele chamou de igreja. Através da igreja, ao longo dos séculos, Deus tem se manifestado e se comunicado com o mundo ao redor. A igreja é a embaixada de Deus, é a comunidade do Deus Criador, soberano. A igreja é a família do Senhor Jesus Cristo. E ela tem que ter muita importância para mim e para você. Quando as dificuldades da vida, a gente teve uma experiência interessante hoje na hora do almoço. A gente estava almoçando num lugar secreto, quando alguém parou ali onde a gente estava, e ele contou a experiência que ele teve com a igreja. E a história que ele contou para a gente foi uma história triste. Foi uma história de desencontro, história de esbarrões, de injustiça, que ele sofreu na igreja. E são situações como essa, de esbarrões, não é? de injustiça, de maus tratos, que tem feito o coração de muita gente se endurecer e se afastar da igreja do Senhor. Irmãos, você precisa, desde já, aprender o seguinte: a igreja do Senhor Jesus Cristo é composta por pecadores, pecadores arrependidos, mas nós continuamos sendo pecadores. Isso significa o seguinte, que nós vamos, infelizmente, na nossa caminhada, na nossa jornada junto, nós vamos nos esbarrar. Nós vamos, querendo ou não querendo, nos ofender e nos ferir uns aos outros. Mas não existe cura maior fora da igreja do que existe dentro dela. A igreja é um lugar também de cuidados. A igreja é um lugar de restauração. E ela tem suma importância no projeto do Senhor Jesus Cristo para a nova comunidade do reino de Deus. Não existe reino de Deus fora da igreja. Porque a igreja, ela é o reino de Deus se movendo sobre a face da terra. Nós somos o povo da aliança. E é através da igreja que Deus tem se comunicado com o povo ao longo da história. Como nos tornamos mais conscientes dessa voz de Deus que é comunicada, que é passada, que ela é ouvida na igreja. É isso que eu quero responder para vocês nessa noite. Como a gente pode se tornar mais sensível, de que maneira a gente pode ser mais consciente de que Deus, o Deus que criou os céus e a terra, continua falando hoje, através da sua igreja. E a primeira coisa que eu queria ressaltar com você é que, para você ter essa sensibilidade de entender que Jesus está edificando a igreja dele, ele é o fundamento, ele é o construtor, ele é o fiador, ele é o centro. Para você ter essa sensibilidade, a primeira coisa que você precisa fazer é o seguinte: viva com expectativa. O que isso significa? Significa que você, quando vem para a igreja, quando você vem se reunir com o povo de Deus, você precisa ter esse desejo de ter um encontro com Deus através do ajuntamento do povo. Interessante o salmista quando ele diz assim: como é bom e agradável quando existe o que entre os irmãos? União, quando existe o ajuntamento, quando a comunhão entre o povo de Deus é promovida, ali naquele lugar onde o povo de Deus se reúne, se concentra para celebrar, para adorar, para servir o Senhor, ele derrama a sua bênção.
onde o povo de Deus está reunido com o propósito de buscar a Deus, para que Deus possa falar claramente ao seu coração, Deus despeja de caneca sua bênção sobre o seu povo. Portanto, a igreja é importante quando você vive essa expectativa. Mas quando você vem com o coração distraído ou focado em outra coisa, a gente acaba adquirindo um senso crítico, né? E a gente, ao invés de desfrutar de todas as bênçãos que Deus derrama sobre a gente não consegue enxergar. Quando eu digo assim, viva com expectativa, eu estou querendo dizer para você o seguinte: esse texto precisa dizer para mim e para você que a gente precisa orar, a gente precisa ser sensível, para que Deus permita que a pregação da palavra de Deus, a loucura da pregação da palavra de Deus faça sentido para mim e para você. Que Deus fale com a gente. Saia de casa assim. No domingo que vem, quando você vier e trouxer o seu parente, no domingo que vem, quando você vier e trouxer o seu vizinho, para estar junto com a gente aqui celebrando, venha orando ao Senhor, pedindo para Ele o seguinte: Senhor, fala comigo mais uma vez. Eu quero ouvir a doce e suave voz do Senhor a falar ao meu coração mais uma vez. Qual a importância que a igreja tem? A igreja é aquele lugar que Deus tem prazer em falar, em se comunicar, em edificar a vida do seu povo através da pregação da palavra. A pregação da palavra de Deus é a loucura para o incrédulo. Mas para Deus é um instrumento poderoso para salvar e transformar vida de pecadores que ouvem a voz do Senhor e que se dispõem a entregar a vida aos cuidados do Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus disse aos seus discípulos: eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, dali em diante ele vai dizer: vocês vão ficar a sós por um tempo, mas vocês nunca vão estar só de verdade, porque eu posso não estar fisicamente com vocês, mas em espírito nós estamos unidos em um só corpo, que eu chamei de igreja, o meu povo, a minha família. O que é a Igreja Batista Central aqui em Resende? Parte da família de Deus que se reúne para celebrar a graça maravilhosa do nosso Deus. E quando a gente se reúne com esse espírito, o Senhor ordena a sua bênção sobre nós. E as portas do inferno não conseguem nem mover, nem balançar a igreja do Senhor, porque nós pertencemos a Ele, estamos debaixo do seu cuidado. Alguém pode dizer amém? Segunda coisa importante que você precisa saber, que você e eu precisamos, para a gente se tornar sensível e consciente, é que nós devemos participar ativamente disso. O que isso significa? Essa é a chave. O deleite, o prazer de fazer parte da igreja do Senhor, é que a igreja é uma comunidade onde um serve o outro. E a encrenca, o problema, não vem no serviço. Vem quando a gente quer ser servido, ou quando a gente quer exercer primazia sobre o outro. Por isso que Jesus, ele vai dizer assim: no reino dos homens, os poderosos exercem pressão e domina sobre os mais fracos. No reino de Deus é diferente. No meu reino, quem quiser ser o maior, tem que ser o servo dos outros. Então a igreja é um lugar onde você vem para ouvir Deus falar com você e ter a oportunidade de ser instrumento de bênção na vida da pessoa que está ao seu lado. Nesse processo, nessa jornada, nessa caminhada, é possível a gente se ferir.
É possível. Mas também é possível a gente ser curado. É possível a gente ser tratado. É possível a gente ser restaurado. E se existe um lugar onde isso acontece, é na igreja do Senhor também. Aqui é um lugar onde ele passa o bálsamo. A gente estava vendo um filme essa semana, num momento lá de lazer, em que 3 homens tiveram que fazer o parto no deserto. Era uma mulher que estava definhando porque não tinha água. E os 3 homens não sabiam como fazer o parto. Um era mais ignorante que o outro. E eles acharam um livro de medicina. E naquele livro de medicina tinha passo a passo como fazer um parto. E como dar ali os primeiros cuidados para a criança que acabara de nascer. E uma coisa que a gente descobriu, para mim foi muito interessante, o médico dizia assim: você não deve dar o primeiro banho na criança antes de uma semana dela ter nascido. E eu falei assim, rapaz, uma semana sem dar banho? E eu lembrei, sabe o quê? Quando as nossas filhas nasceram, a Cristiane teve o privilégio, isso é um privilégio, de ter a mãe cuidando dela, a mãe dela, a avó das meninas, cuidando dela. Eu não sei quem aqui já teve o privilégio de dar o primeiro banho numa criança. Vocês tiveram, isso é maravilhoso. Você deu o primeiro banho, aquele negócio todo molengo. A criança é assim, né? Você pega a criança, parece que ela vai se quebrar. A cabeça dela não tem sustentação, parece um boneco de borracha. E aqueles homens estavam todos desajeitados, até que um deles encontrou o quê? O livro. E eles fizeram o parto em 3. E cuidaram da criança em 3. E é mais ou menos o que acontece na igreja. Nós temos um livro, nós temos um manual, nós temos aqui todos os tesouros e sabedoria do universo na nossa mão. Tudo que eu e você precisamos para ter uma vida segundo a vontade de Deus está aqui. E na medida em que nós vamos consumindo essa palavra, nós nos tornamos instrumentos eficazes para ajudar o irmão. E é para isso que existe a igreja. Nós devemos fazer parte ativos disso. Foi por isso que Deus deu o que para a gente? Dons, talentos. E quando Paulo vai falar sobre dons espirituais, ele traz uma informação para a gente que os coríntios não, né? Os coríntios não sabiam. Seu corintiano sou eu, né? É que o dom de línguas, de todos os dons, ele era o menor. Por quê? Porque o dom de língua não edificava ninguém, a não ser aquele que falava em línguas. Ô pastor, o senhor acredita no dom de línguas? Eu acredito que os dons foram concedidos para a igreja, para a edificação da igreja. E Deus pode usar qualquer um, em qualquer tempo, em qualquer lugar, seja numa igreja batista ou não. Faltou amém. Pastor, então o senhor acredita que alguém pode falar em línguas hoje? Irmãos, eu conheço histórias das mais diversas, que nem passa pela sua cabeça, de Deus se manifestando na boca de um indouto, falando em outra língua, para alcançar alguém que nunca viu aquele cidadão na vida dele. Nesse dom de língua eu acredito. E Paulo, quando fala do dom de línguas, ele vai dizer o seguinte: o dom de língua só edifica quem fala, e nem ele, porque ele fala e não sabe o que fala. Mas quando eu falo acerca dos dons espirituais e que nós recebemos esses dons para sermos instrumento na vida dos outros,
Eu estou falando aquilo que Paulo diz quando ele diz: os dons espirituais são usados para a edificação de todo o corpo. Por isso eu e você precisamos participar ativamente disso, porque nós fomos chamados não para exercer autoridade uns sobre os outros, mas para ser instrumento de bênção, servindo uns aos outros. E a igreja que descobre esse segredo é uma igreja que vai crescendo saudável, é uma igreja que vai crescendo sadia, alegre, feliz. A igreja que aprende que os dons espirituais devem ser exercidos para o bem do outro, e que isso traz satisfação para quem serve, mais do que para quem é servido, nós começamos a nos tornar mais conscientes de que a igreja é aquele lugar onde o Espírito de Deus se move em benefício do seu povo. E a última coisa que eu queria destacar para você, se tornar mais sensível e consciente da voz de Deus, é que você precisa refletir de todo o coração. Você precisa o tempo inteiro estar se reavaliando, se autoavaliando. E naquilo que precisa ser corrigido na sua vida e na sua jornada com Cristo, aqui na igreja o Senhor pode usar o irmão que está do teu lado, um professor da escola dominical, alguém que está ministrando louvor, alguém que está tocando, aquele que prega, aquele que dá testemunho, aquele que aconselha, pode ser instrumento de Deus para ajudar você a corrigir erros e topadas que a gente vai dando pelo caminho. Reflita de todo o coração em como está a sua vida e corrija o rumo da sua jornada com Cristo. E você vai ter uma visão diferente da visão que você tem, ou daqueles que têm visão acerca da igreja, que não fazem parte da igreja. Quando Jesus proclamou essas palavras para os discípulos, eles não entenderam. Pastor, como é que o senhor sabe que eles não entenderam? Porque quando Jesus começa a dizer para os discípulos que era necessário ele ir para Jerusalém, sofrer injustiça, ser maltratado, julgado injustamente, morto, Pedro chama ele no canto, todo mundo conhece essa história. Pedro chama Jesus no canto e diz assim: Senhor, tem misericórdia de tu mesmo. Nada disso pode te acontecer. E Jesus vai dizer para ele: aparta-te de mim, Satanás, porque você não cogita, porque você não tem uma visão das coisas de Deus, mas só das coisas desse mundo. O que Jesus está querendo implementar na vida dos discípulos é que eles precisavam ter uma visão espiritual e que muito dependia de uma vida consagrada, de uma vida dedicada, de uma vida ratificada constantemente na presença do Senhor. Porque o pecado é como um veneno de áspide. Pastor, o que é áspide? É como um veneno de cobra, um veneno de serpente. Quando alguém é picado por uma cobra, uma das primeiras coisas que ele sofre é um efeito na vista. A vista do indivíduo começa a ficar turva, nublada. E o veneno da cobra prejudica a capacidade dele de enxergar corretamente. Assim é o pecado na vida do crente. Quando nós nos deixamos levar pela persuasão do pecado, a primeira coisa que o pecado tenta atingir é a nossa capacidade de enxergar de maneira espiritual. A gente começa a enxergar só do ponto de vista humano. O que Jesus está dizendo para os discípulos é: prestem atenção, porque Satanás, o inimigo das nossas almas, nunca vai estar tão distante de você quanto você gostaria.
E Pedro vai provar isso, quando Jesus diz, é necessário que eu cumpra a obra da redenção para a qual eu vim nesse mundo. Eu vim para ser o Cordeiro de Deus, eu vim para ser o sacrifício perfeito, eu vim para morrer pelo pecado do mundo. E Pedro diz, Senhor, nada disso pode te acontecer. E Jesus diz assim, corrige a sua capacidade, corrige, Pedro, porque os teus olhos só enxergam as coisas desse mundo. E o que eu estou falando para você é coisas espirituais. O que Jesus está falando para mim e para você, essa noite é o seguinte, Ele está edificando a sua igreja sobre uma rocha sólida. E nós que fomos chamados para fazer parte dessa igreja, nós necessitamos de uma vida com uma expectativa de que o Deus é vivo. O nosso Deus continua a falar com o seu povo ainda no século 21. Nós precisamos entender o seguinte, que a igreja foi feita para você exercitar os teus dons, teus talentos. Foi muito gostoso hoje de manhã. Hoje de manhã os irmãos cantaram aqui, né? A família cantou aqui. E quando terminou o culto, encontrei com um dos irmãos lá no estacionamento, e eu falei, você vai tocar hoje à noite? E ele falou assim, o senhor precisa? O senhor precisa? E eu falei, não, quem comanda não sou eu. Quem comanda esse negócio do louvor e da adoração, essa é a área do Felipe. Aí ele falou, pastor, sempre que precisar, pode contar comigo. Isso é sensibilidade, de que Deus fala, Ele se comunica, Ele age, Ele se move no meio da sua igreja. A igreja é importante? Porque é na igreja que o nosso caráter cristão, que coisas espirituais vão se desenvolvendo na minha vida e na sua. Nós vamos aprendendo de Deus e praticando na medida em que vamos aprendendo. E na medida em que isso vai se tornando uma prática na minha vida e na sua, nós vamos nos tornando instrumentos cada vez mais eficientes na mão de um Deus Todo-Poderoso, que quer continuar comunicando com o mundo através da sua igreja. Eu queria deixar 3 lições para você meditar nessa noite. Eu quero que você vá dormir pensando no que a gente pensou e refletiu nessa noite. Primeira lição, a igreja não é um meio de salvação, a igreja não salva ninguém. É importante você saber disso. A igreja não salva ninguém. Quem é que salva o pecador, irmãos? Só Jesus pode salvar o pecador. Mas a igreja é a reunião dos salvos. A igreja é onde aqueles que foram chamados, convocados para fazer parte de Deus, se encontram. E qual o propósito? Fortalecimento, motivação, edificação e cura, o aperfeiçoamento da nossa fé. Segunda coisa importante para você sair daqui hoje pensando, a igreja deve ser uma comunidade onde as pessoas são desafiadas a crescer além de si. Pastor, o que significa isso? Significa que você precisa entender que você faz parte de uma comunidade. Não dá para viver sozinho. Você precisa fazer parte desse povo e dessa comunidade, para que você possa se tornar mais útil, uma ferramenta mais afiada nas mãos de um carpinteiro que pode fazer obras maravilhosas e usar a minha vida e a sua como instrumento para fazer isso. Amém? E a última lição, na igreja, nós podemos desenvolver dons, talentos e nos tornarmos realmente ferramentas poderosas na vida das pessoas que vivem ao nosso redor, não só as de dentro, mas as de fora da igreja. Onde quer que o Senhor te leve,
para onde quer que você vá, você pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Aquele que acredita nisso, eu quero que você diga amém e fique de pé.